Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia. E todo ano, no mês da Bíblia, a gente estuda um texto, um livro da Sagrada Escritura. Esse ano, em parceria, nós da Paróquia São Carlos Borromeu, com a Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, elaboramos alguns encontros para serem feitos e estudarmos a Carta aos Gálatas, que nos é proposto pela Igreja do Brasil. Paulo e seus companheiros de apostolado pela evangelização fizeram nascer na província romana da Galácia comunidades cristãs cujos membros eram, na sua maioria, provenientes do paganismo. Eram comunidades bonitas, que viviam em harmonia, cresciam na fé. Paulo esteve 2 vezes entre os Gálatas. A primeira delas, devido a uma enfermidade, foi bem acolhido, como um anjo de Deus, diz ele. Depois de algum tempo estiveram naquelas comunidades dos Gálatas alguns cristãos provenientes do judaísmo, provavelmente procedentes da igreja de Jerusalém ligados ao apóstolo Tiago. Eram conservadores, chamados de judaizantes. Diziam que Paulo não era bem apóstolo porque não conheceu Jesus histórico, que o evangelho pregado por ele não era de acordo com aquele que era pregado pelos verdadeiros apóstolos, e que os Gálatas, se quisessem ser cristãos de fato, tinham que se submeter às leis judaicas, especialmente as da circuncisão, e observar as questões do puro e do impuro. Isso criou uma crise muito grande nas comunidades, e uma ruptura. Muitos abandonaram as comunidades. Quando isso chegou ao conhecimento de Paulo, ele escreve a carta aos Gálatas. Começa então sério, embravecido, decepcionado. Depois passa a um tom mais carinhoso, mais afetuoso, materno. No final volta a ser mais sério novamente. Primeiro, Paulo diz que ele é apóstolo por vontade de Deus e não por vontade dos homens, que encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco e que recebeu por revelação o evangelho que a ser levado aos pagãos. Conta a sua história pessoal como testemunho. Depois, por uma série de argumentos, mostra que a mera observância da lei não salva ninguém. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mediante o batismo. Aí nos tornamos filhos de Deus e herdeiros. Se somos filhos, somos livres, não mais escravos. Paulo diz que depois de ter conhecido o Evangelho e ter aderido a Jesus, voltar a cumprir as leis judaicas é um retrocesso, é um voltar atrás. No centro da carta, Paulo coloca um hino que era cantado na liturgia por ocasião dos batizados. E esse hino diz que não há mais nada que possa dividir-nos, nem a raça, nem o sexo, nem a condição social. Somos todos iguais, filhos no Filho, com o Espírito dentro de nós, que nos leva a clamar, Pai querido. Paulo detona com a prática da circuncisão e diz que os judaizantes querem opor os Gálatas a Paulo. São inimigos. Ele se admira que os Gálatas tenham se deixado seduzir tão rapidamente. Chega a sugerir que façam como os sacerdotes da divindade Cibele, que era cultuado na região, que se mutilem definitivamente. Ser circuncidado ou não ser circuncidado não importa. O que importa é ser de Cristo. Paulo diz que os judaizantes são interesseiros, querem afastar os Gálatas da amizade de Paulo. Paulo pede a eles que se mostrem tão amigos como quando Paulo esteve com eles. Se mostrem amigos agora que ele está ausente. E convida os que não abandonaram a comunidade a permanecerem firmes. Nós somos chamados à liberdade, diz ele. Isso, porém, não significa que eu possa fazer tudo, então seria uma libertinagem. Quem é livre faz o bem e se torna servidor do irmão na caridade. O resumo da lei é esse: amar o próximo como a si mesmo. É preciso deixar-se conduzir pelo Espírito, eliminando as rixas e as divisões. Paulo diz, vós vos mordeis e vos devorais. Há uma oposição entre as obras da carne e as obras do Espírito. Não buscar a vanglória, não aceitar provocações, não ser invejoso. Se o irmão erra, corrigir com mansidão. Cada um colhe o que semeia. Se os judaizantes semeiam a discórdia e a divisão, colherão seus frutos. Não se cansar de fazer o bem. Paulo escreve de próprio punho. O que ele busca não é a glória humana, mas Cristo e Cristo crucificado. Podem falar o que quiserem de Paulo, que era brabo, que se irritou,
mas ninguém pode negar o seu amor por Cristo e o seu Evangelho. A carta aos Gálatas é uma carta escrita com o coração. É a carta da igualdade fundamental de todos, da liberdade, do amor que só faz o bem. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a ler essa carta, a acompanhar nos 3 encontros que vamos ter, os textos disponíveis nos meios sociais, para que você possa estudar, rezar e refletir essa carta tão bonita de Paulo, porque ela é palavra de Deus, dirigida a nós hoje, palavra de vida e de salvação. A todos, carinhosamente, o meu abraço.